Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Como é que tá os estudos? Estão estudando ou não? Estão metendo a cara nos cadernos? Sentando a bunda em casa na cadeira, estudando? Lembra da nossa conversa aquela? Essa é a ideia, né? Sentar em casa, estudar para mudar de vida, para melhorar a situação. A gente tem que meter a cara, não tem outra saída. Então estamos aí numa manhã bonita hoje, boa para estudar, né? Tem que sempre pensar aí o lado positivo das coisas. A nossa aula hoje continua dentro da matéria de Direito Constitucional, mas nós vamos ter duas aulas de Constituição do Estado de Santa Catarina. Então essa aqui vai ser a nossa aula 1 de 2, certo? E depois nós vamos ter uma segunda aula. Dentro do edital do concurso de vocês, do edital, pelo menos o anterior, né? Já que vocês estão fazendo o correto, que é estudar antes do edital, nós não temos... Não é toda a Constituição que cai, ainda bem, não é toda. Mas uma parte dela. Então, quando a gente vai estudar uma Constituição estadual, ela se torna uma coisa bem fácil de entender e aprender quando a gente já estudou a federal. Como nós estamos, digamos assim, ao mesmo tempo estudando as duas, muitas coisas que eu vou falar aqui pode ser novidade para vocês. Né? Algumas coisas vão ser novidade, outras não. Vocês já viram em outras matérias e tudo mais. Então, é uma aula bem fácil de entender, bem tranquilo, porque a gente vai conseguir identificar algumas coisas que você já viu em um outro conteúdo, ok? Eu acho que a maior parte do pessoal tem um material, se não tem que imprimir essa lei. A nossa apostila lá de Direito Constitucional, ela é só da Constituição Federal. Essa aqui ela não tem comentários, tá? Mas é bem fácil, bem simples ali. A gente vai conseguir chegar lá, ok? Então Santa Catarina tem uma Constituição. Muito bem. Vamos colocar aqui ó, um esquema, uma ordem das constituições. Nós temos uma CF/88, uma Constituição Federal de 88, certo? Lembra lá das nossas aulas iniciais? Tinha aquela pirâmide mostrando que a Constituição Federal, a lei mais importante do país, não é assim? Que eu tenho que antes de aprender as outras leis, entender o direito constitucional. Então essa aqui é a nossa Constituição Federal. Ok? Cada estado da federação pode e deve, né, fazer uma Constituição estadual. Só que essa Constituição estadual ela tem que estar de acordo com a federal. Então abaixo dessa aqui, ó, digamos assim, nós temos uma Constituição estadual. E eu vou colocar aqui a nossa, que é a que nos interessa. Então a maior parte dos concursos estaduais, eles sempre solicitam, né, frações, ali uma parte da Constituição estadual que o aluno tem que ter conhecimento. Será que o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul tem a sua Constituição também? O que vocês acham? Sim. Então cada estado da federação tem a sua. Só que eu não posso colocar dentro da Constituição estadual coisas, né, digamos assim, que vão contra a federal. Senão isso aqui vai ser o quê, pessoal? Inconstitucional. Então aquilo que a gente fala de inconstitucional é isso aí. E os municípios? Porque aqui eu estou falando na esfera estadual. Ó. Na esfera federal, eu tenho a CF, Constituição Federal de 88. Alguns lugares vocês vão encontrar escrito assim, ó, Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Ou Constituição da República, /88. Ah, mas o mais comum é o CF/88, que é o que nós vamos usar aqui. E o município, será? São José, Florianópolis, Palhoça, tem uma Constituição municipal também? Uma boa pergunta para a prova, né? Assim, tem Constituição Federal, tem estadual, e aqui no município? Lembra lá dos entes da federação, que eu comentei com vocês? Quais são os entes? A União, né, que seria no âmbito federal, Estado, Distrito Federal e os municípios. Município, será que tem uma Constituição municipal? Existe isso? Se não existe, qual seria o nome da lei que equivale a essa Constituição? Alguém sabe? Lei orgânica. Então, dentro do município, nós vamos ter uma lei orgânica. Professor, eu quero fazer um concurso para a Guarda Municipal de Florianópolis, para a Guarda Municipal de São José, sei lá, um concurso que venha
nessa área, né, que sempre aparece. Você vai ter que estudar a Constituição Federal e a lei orgânica do município. Então, o município não tem Constituição municipal, não existe isso. Assim como, eu já expliquei para vocês, não existe polícia municipal. Lembra que eu falei? Até tem uma expectativa de alguma mudança no Brasil, mas por enquanto não. Então, no âmbito municipal, é lei orgânica e não existe Constituição municipal. Beleza? O nosso material, pessoal, o que foi previsto lá na último edital? Ele começa a pedir, né, solicitar, onde fala em administração pública. Administração pública, lá no nosso artigo 13. Ok? O artigo 13 começa ali falando de administração pública. Eu dei uma pesquisadinha, né, nas últimas provas e tal, o que eles vêm solicitando dessa parte para vocês, e basicamente é copiar, colou. Copia da Constituição, coloca na prova para ver se o aluno sabe. Então são questões bem simples, digamos assim. Não precisa te aprofundar na Constituição Estadual, mas a gente tem que conhecer. Para eu conhecer a Constituição Estadual, você tem, logicamente, que ler. Pessoal, passar em concurso é muita leitura, viu? Quem não está acostumado a ler, vai acostumando. Lê e relê. Ah, professor, eu vou ler 1, 2 vezes. Cara, tu não vai ler 2 vezes, tu vai ler 10 vezes. Estou entendendo o que eu estou falando? Que não é assim uma coisa tão simples, né? Então a gente tem que ler, e reler, né? Toda semana revisar. Uma das coisas que a gente sempre comenta é a questão da revisão. Todo dia, toda semana, revisar a matéria. Então o que nós temos ali no artigo 13? Fala assim, ó. A administração pública de qualquer dos poderes do Estado compreende. Então fala o que seria essa administração pública. Lá no EAD, para vocês, eu gravei uma aula. A primeira aula foi de introdução ao direito. Não sei se alguém aqui assistiu. Né, eu acho que está disponível lá para vocês. Daí a gente comentou alguma coisa de administração pública, a diferença disso aqui para governo. Então uma aula, digamos assim, mais motivacional, dicas de estudo. Acho interessante que a gente tiver um tempinho depois dar uma olhada lá no EAD, ok? O que vem a ser essa administração pública segundo a Constituição Estadual? Os órgãos da administração direta, então ele está dizendo o seguinte, a administração pública é a administração direta e a administração indireta. Administração direta e a administração indireta. Vocês já tiveram alguma aula de direito administrativo? Já? O professor já explicou daí, será? Chegou nessa parte aí? Dizendo o que é o direto, Então ele vai uma hora chegar e vai dizer para vocês qual é a diferença de administração direta e administração indireta. Mas a própria palavra, ela já nos dá um norte, digamos assim, um caminho para a gente entender. Eu não vou aprofundar aqui porque não é esse o meu objetivo, tá? Até porque se cair alguma questão, ele não vai perguntar para vocês, em direito constitucional, o que é direto e o que é indireto. Ele vai só perguntar os órgãos. Ok? Mas a gente tem que ter essa noção. A direta, pessoal, são órgãos que são ligados diretamente, o próprio nome diz, ao governo estadual. E a indireta são ligados indiretamente através de uma empresa, por exemplo. Só que não é uma empresa, digamos, privada. Pode ser uma empresa pública, uma autarquia, entenderam? O que vocês acham? A polícia militar, onde vocês querem trabalhar depois. Será que a polícia militar é administração direta ou indireta? Se cai na tua prova isso, o que tu marca? Isso aqui é diretamente ligado ao Estado ou é indiretamente ligado ao Estado? Direto ou indireta? Direta, uns estão dizendo direta, alguém chuta no indireta? Direta. Então a polícia militar, a gente pode colocar ela aqui, ó. A PM é a administração direta. Então aquilo que a gente chama de funções essenciais, órgãos essenciais para o Estado, esses geralmente são administração direta, tá? Que é segurança, saúde e educação. Conseguiram entender? Administração direta, segurança, saúde e educação. Vamos colocar aqui do lado. Geralmente é isso. Claro que tem exceção. Segurança, saúde e educação. A administração indireta, olha o que diz ali, ó.
dotadas de personalidade jurídica própria. Então, vamos colocar aqui no quadro. Hoje eu vou encher o quadro, tá? O que vai cair na tua prova vai estar aqui no quadro. Vou fazer um resumo de tudo aqui. O que tu tem que saber? Que a indireta, ela é dotada de personalidade jurídica. Professor, o que vem a ser essa personalidade jurídica? É o seguinte, pessoal, quando você tem que entrar com uma ação judicial, por exemplo, contra um desses órgãos, você entra diretamente contra o órgão. Tá? Vou dar um exemplo aqui, a Casan, tá? que fornece água, né? Ela é um exemplo de administração indireta. É uma empresa, um órgão que foi criado para administrar água. Entenderam? Ela não é ligada, ela faz parte do governo estadual, né, da questão, mas ela é o quê? Um órgão ligado, não diretamente, indiretamente. É quando eu tenho uma empresa para fornecer aquele serviço. Ok? A questão de água, a questão de esgoto. Só de pensar N exemplos onde vocês moram. Lá, questão do esgoto, da água. Se tem uma empresa que fornece este serviço, vamos dar um outro exemplo. Um município aqui próximo, SAMAI. Já ouviram falar no SAMAI? Então, o SAMAI, para alguns municípios, é uma empresa que fornece água. Não é o fornecimento da água, faz o tratamento da água e tudo mais. Não é a prefeitura diretamente, é o SAMAI. O SAMAI é a administração o quê? Indireta. Então, se você pegar a questão da segurança, vamos para o âmbito municipal, guardas municipais, fiscais de trânsito, saúde, médicos, dentistas, é tudo administração direta. É ligado diretamente à prefeitura, no âmbito municipal. Professores, ok? Agora, quando você tem ou trabalha para uma empresa que está ligada indiretamente à prefeitura, isso é administração indireta. E se você tem que entrar com uma ação judicial, aí que vem o detalhe aqui, ó, da personalidade jurídica. Ah, professor, eu não estou contente com o serviço da Casan. Quero entrar botar eles na justiça. Aquilo que a gente chama, né? Muito bem, tu vai colocar a Casan na justiça, diretamente ela. Por isso que ela tem personalidade jurídica. Se você tiver um problema aqui, ó, com segurança, com educação ou saúde, tu não vai colocar uma empresa, vai colocar direto a prefeitura, direto o governo do estado. Imagine uma ação da polícia que dá errado, né? Uma ação que dá errado, acontece alguma coisa, sei lá, uma viatura bate num carro particular, uma perseguição, uma coisa, e o cara se sente prejudicado. Vai, estragou meu carro, vou botar o Estado na justiça, não é assim? O que ele vai fazer? Ele vai colocar diretamente o Estado de Santa Catarina na justiça. Vai colocar a PM, vai entrar contra o Estado, porque é administração direta. É ligado diretamente ao governo do Estado de Santa Catarina. A polícia militar. Conseguiram entender a diferença? E quanto que na Casan, você vai entrar contra a Casan. Por isso que ela tem personalidade jurídica. Quais são os órgãos ali que fazem parte? Ó? Temos as autarquias. Autarquia, nós temos as empresas públicas, autarquias, empresas públicas, a sociedade de economia mista, sociedade de economia mista, as fundações públicas, as fundações públicas. Ok. O que eu pensei aqui na sala de aula? Para instigar vocês também e para o aluno não ficar só engolindo as coisas, né? Anotando, escrevendo, quero que vocês pensem também. Que quando a gente pensa, a gente aprende mais. Quando tu consegue... Lembra que eu falei para vocês? Associar isso a um fato da vida, alguma coisa que tu conhece. Então eu vou colocar aqui, ó, um órgão federal do lado de cada um deles. E vocês, como tema, tarefa de casa, ou depois... no intervalo, não sei, vocês vão escrever do lado um órgão estadual ou municipal, referente a isso. Quem sabe me dar um exemplo de uma autarquia da União? Todos que eu vou colocar aqui são da União. Uma autarquia da União. INSS. Olha como é que é, pessoal. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, são administração direta ou indireta? Direta, ligada diretamente à União. Agora, quando trata de aposentadoria, pensões e outras coisas, nós vamos ter um órgão à parte que foi criado para fazer isso. O nome é INSS, no âmbito da União. Agora nós vamos ter que, depois, vocês vão procurar
um no âmbito estadual, uma autarquia estadual também. Uma empresa pública da União. Caixa Econômica Federal, muito bem, CEF. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública da União. Ok? E uma sociedade de economia mista. Banco do Brasil, colocando bancos aqui, ó. Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Existem outras. Eu estou dando um exemplo de cada um no âmbito da União. Vamos colocar ali os outros, porque vocês terão que encontrar para memorizar isso. E uma fundação pública, vamos colocar aqui do Índio, ó, a FUNAI. Fundação Nacional do Índio. Todas estas daqui são no âmbito federal, né? No âmbito da União. Ok? Então vocês agora têm um exemplo da União e do lado nós vamos ter que colocar, isso vai ser uma tarefa para vocês. Pode ser no âmbito municipal ou no âmbito estadual. Ok? Se vocês não encontrarem, depois eu vou colocar. Só para a gente deixar agora, por enquanto, aí esse suspense, digamos assim. Ok? Olha só o parágrafo primeiro. Depende de lei específica, criação da autarquia e autorização para constituição da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Ok? Instituição de fundação pública. E letra C, transformação, cisão, extinção, dissolução, transferência, controle e privatização de qualquer das entidades da linha anterior. Então esses detalhes aí nós vamos colocar aqui, ó. Depende de lei específica, criação de autarquia. Então, no âmbito estadual, para você criar uma autarquia. Criar autarquia. Depende do que, pessoal? Lei específica. Então, quando eu vou criar uma autarquia, eu tenho que ter uma lei que cria ela. Ok? A palavra de concurso que cai em prova é criar uma autarquia. Porque para as empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, nós não vamos ter uma criação, nós vamos ter uma autorização. Criação de autarquia e autorização para a Constituição. Então aqui, ó, é autorização. Autorização para Constituição. Autorização para a constituição de empresa pública, sociedade de economia mista. Autorização para constituição. Ou seja, eu tenho que ter uma autorização. Em cima, a lei já cria. Uma lei específica cria já a empresa ou ela autoriza que o Estado crie. Conseguiram entender a diferença? Você vai ter uma lei que vai dizer assim, ó, fica criada a empresa tal. Empresa pública não, autarquia tal. Quando for empresa pública e sociedade de economia mista, não vai estar escrito na lei fica criado. Fica autorizada a criação. E aí depois vem o Estado e cria ela na forma de um decreto ou de uma lei, pode ser também. Ok? E com relação às fundações públicas, é instituição de fundação pública. Vou colocar aqui a diferença. Instituição de fundação pública. Esses pontos aí é que pega na hora da prova. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? De forma, digamos assim, geral é isso. Tá? Eu não preciso ficar enlouquecido criando um monte de casos, porque não vai aparecer nada diferente. O que eu tenho que saber? Administração pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. 2 tipos. Isso aqui no Brasil é a mesma coisa. Tanto que eu coloquei os exemplos aqui da União. É direta ou é indireta? Direta, diretamente ligada ao Estado, polícia, olha aqui, ó, segurança, saúde e educação. Quando você vai ter água, luz, lixo, transporte urbano, isso tudo pode ser através da administração indireta, ok? Pegar aqui na região, o transporte urbano não é através da administração indireta, porque é licitação, uma empresa privada. Só que em alguns lugares, pessoal, o transporte urbano, por exemplo, o ônibus urbano, ele é feito pela própria prefeitura. A prefeitura que vai fazer esse transporte. Ela faz concurso para motorista, concurso para cobrador, compra o ônibus e vai lá e presta o serviço. Através de uma empresa que ela cria. Conseguiram entender? Então, mais ou menos assim. Lei específica. O que é essa lei específica? Não é decreto, é lei.
Lá na primeira aula eu falei para vocês assim, ó, rapaziada, eu não vou perder tempo. Eu não vou para o quadro colocar coisa que não é mega importante, que cai em prova. Então aqui eles podem trocar para decreto, tá errado. Colocar assim, ó, decreto. Não. Lei específica. Cria uma autarquia ou autoriza a constituição de empresa pública, autoriza a constituição de sociedade de economia mista e institui o que é? Fundação pública. Instituição de fundação pública através de uma lei específica. Muito bem. Depois o parágrafo 2º, ali na sequência, diz assim, ó, depende de autorização legislativa. O que é uma autorização legislativa? Vou colocar aqui embaixo. O que vocês imaginam? Pensem aí. Depende de autorização legislativa. Agora, pessoal, se faz necessário aqueles conhecimentos prévios. Nós estamos falando aqui, ó, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Autorização legislativa. Qual órgão no Estado vai autorizar fazer o que eles estão falando aqui? Qual é o órgão? Dentro daquilo que a gente viu lá do Poder Legislativo. Se fosse a Constituição Federal, olha só, se fosse essa aqui, ó, autorização legislativa dessa aqui, qual seria o órgão? Quem é o Poder Legislativo aqui? Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se for estadual, ó, é o que nós estamos falando, ó. Qual é o órgão aqui que vai autorizar? Assembleia Legislativa, que fica aqui próximo, inclusive, né? Assembleia Legislativa. Então, o órgão que vai autorizar o que a gente vai colocar aqui agora é a Assembleia Legislativa. Quem é que trabalha lá na Assembleia Legislativa? Que tipo de deputado? Estadual ou federal? Os deputados estaduais. Tranquilo, rapaziada? Estão conseguindo entender? Estou indo bem lento aqui para não assustar vocês, tá? Bem na manha. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a participação das entidades da administração indireta no capital de empresas privadas, ressalvadas instituições financeiras oficiais, as quais tenham por objetivo compra e venda de participações societárias ou aplicações de incentivos fiscais. Então depende de uma autorização da Assembleia, a participação, vou colocar aqui embaixo, de forma resumida, participação do que, pessoal? Das entidades da administração indireta no capital de empresas privadas. Ou seja, essas empresas aqui, ó, administração indireta, pegar o dinheiro delas e colocar em alguma empresa o quê? Privada. Porque isso pode dar corrupção, pode dar desvio de dinheiro. Conseguiram entender o que a Constituição Estadual está dizendo? Você pegar o dinheiro, vou colocar aqui no quadro para você. Participação das entidades da administração indireta, das entidades da administração indireta, e aí a gente tem que entender que a administração indireta é isso aqui, participação das entidades da administração indireta, no capital, vou colocar em vermelho aqui, ó, no capital, ou seja, grana, né? No capital de empresas privadas. Com exceção. Tem uma exceção aqui. Que seria o quê? Pegar o dinheiro e aplicar em instituições financeiras oficiais. Ou seja, colocar num banco oficial. Que tem o objetivo, né, comprar participações desses bancos. Então, para fechar então, o que essas empresas não podem fazer? Muitas dessas empresas têm dinheiro, né, pessoal? Acaba arrecadando e tal, fica com um montante lá em grana. Você não pode pegar o dinheiro dessas empresas que são administração indireta, tanto a empresa, quanto a Sociedade de Economia Mista, quanto a fundação, e aplicar esse dinheiro em uma empresa privada, que quer lucro.
Por que não pode? Porque a gente pode ter problema de corrupção e porque esse dinheiro é dinheiro público. Não pode pegar dinheiro público e dar para os caras que são acionistas da empresa privada. Tá? Então o que diz assim? Depende de autorização legislativa. Até pode, mas a Assembleia tem que autorizar. Exceção, que eu botei aqui, ó. O que seria exceção? Pegar o dinheiro dessas empresas e colocar onde? Em um banco oficial. Tem que ser um Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado aqui de Santa Catarina. Vocês conseguiram entender o que é essa parte aí? Beleza. Vamos em frente. O disposto no artigo 23.2. Agora eu quero que os senhores avancem até o artigo 23. Vai até o artigo 23 aí na tua lei. Olha o que diz o 23. Você tem o material? Quem não tem, acessa pela internet, no celular mesmo, para ter o material. Acho importante, tá? Só que não é a Constituição Federal. Quem está viajando aí é a estadual. Olha aqui, ó. Não é a apostila que vocês têm, tá? É a Constituição do Estado de Santa Catarina. Acho importante ter o material. Pessoal, questão de organização. O que eu recomendo sempre para os alunos? Olhar o quadro horário, vocês têm das aulas, né? Viu lá? É a Constituição Estadual. Onde que está isso? Se não tem, é importante ter o material, tá? Porque isso facilita o aprendizado um monte. Pode na internet colocar no Google lá a Constituição do Estado, já vai aparecer. Aí a gente vai acompanhando. Porque quando se tem o material fica mais fácil para riscar, vocês concordam comigo? Importante. Nós vamos ter 2 aulas, ó. Essa é a primeira. Para a próxima aula, você já tem que vir com o material, sempre assim, tá? Por mais que essa aqui é mega importante também. O artigo 23 diz assim, ó. A remuneração e os subsídios dos servidores da administração pública de qualquer dos poderes atenderão ao seguinte. 1. Revisão geral, sempre na mesma data, ou seja, os aumentos. E 2. Os poderes publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Então é uma publicação anual. Já viram a questão da transparência? Então hoje os salários das pessoas, eles são um salário, digamos assim, é público, né? Você acessa o salário de qualquer pessoa aí num portal transparência. Então existe a necessidade pelo artigo 23. Aí tu volta lá no parágrafo 3º, diz assim, ó, aplica-se às empresas públicas, sociedade de economia mista e às subsidiárias que recebem recursos da União, Estado e município. Vamos colocar aqui desse lado. Vamos desmistificar isso aqui. Artigo 13, parágrafo 3º. Publicar, olha aqui, ó. Publicar anualmente os salários. O que é publicar anualmente? Todo ano eles têm que publicar uma relação dizendo qual é o salário do servidor. Já viram isso na internet? Hoje já existe a possibilidade, tá? Então, publicação anual. Para quem? Para empresas públicas, para sociedade de economia mista, e as subsidiárias destas. Que recebam recursos da União, Estado, município. Ok? Para pagamento de pessoal. Isso aqui também é muito importante. É assim, galera, como é que funciona? Quando você é servidor público, você trabalha para o público, certo? E o teu salário também é público. Só olhar lá o edital do concurso da PM, tu vai saber quanto que é o salário para a PM. Inclusive, individualmente divulgado também. Dentro do portal Transparência, coloca lá o nome da pessoa, vai descobrir também quanto que é o salário. Beleza. Isso é da administração direta. E a indireta, professor? São as empresas que o próprio Estado cria uma empresa, contrata, o servidor faz concurso. O que está dizendo? Ó,
empresa pública, sociedade de economia mista e as subsidiárias que recebam recursos, entendem que é dinheiro? Da União, Estado, município para pagamento de pessoal, tem que divulgar também. Tá? Vamos dar um exemplo que está na mídia agora, é a Petrobras. Petrobras, ela é uma autarquia, uma empresa pública, sociedade de economia mista, uma fundação, quem é que sabe? Petrobras é o que aqui? Lava Jato. Qual delas? Sociedade de economia mista. Tá? A Petrobras é uma sociedade de economia mista porque ela é o quê? Você pode comprar ações da Petrobras, não pode? Comprar ações e não sei o quê. O pessoal na Petrobras tem cargos de diretores, aqueles, acho que a maior parte já foi preso hoje, né? Os caras lá que foram tudo presos recebem altos salários. 40, 50, 100 mil reais por mês o cara recebe salário. A Petrobras dá por ser um diretor daqueles que trabalha lá, né? Muito bem. Esses caras, quando recebem recursos da União, eles têm que divulgar o salário, mesmo desses altos salários aí. Por quê? Por causa do dinheiro público envolvido. Ok? Entenderam? Então aqui no estado de Santa Catarina, dependendo da empresa, recebe dinheiro do estado, recebe o nosso dinheiro, assim que a gente tem que pensar, né? Ela tem sim que divulgar o salário da pessoa lá. Ok? Parágrafo 4º. A alienação de qualquer transferência ao controle acionário das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, a sua subsidiária, Celesc Distribuição, dependerá obrigatoriamente de autorização legislativa com posterior consulta popular. Vamos colocar aqui, ó, da Celesc. A alienação ou qualquer transferência de controle acionário. Alienação. O que é alienação? Venda, né? Alienação, que seria uma espécie de venda. Ou qualquer alienação ou qualquer transferência de controle acionário. Acionários são das ações, correto? Da Celesc, que fornece energia. O que nós temos então dessa alienação ou transferência de controle acionário da Celesc? Depende obrigatoriamente de autorização legislativa. Depende, e a Constituição é bem clara assim, ó, obrigatoriamente de autorização legislativa. Depende obrigatoriamente de autorização legislativa. Alienação superior a 49% das ações da Casan, que implique troca de controle acionário, depende obrigatoriamente de autorização legislativa. Então, vou botar aqui desse lado. Ó. A outra, que depende obrigatoriamente. Alienação mais que 49%. Alienação superior a 49% das ações ordinárias da Casan. Fechou. Eu sei que essa parte aqui é meio chatinha, tá? A gente sabe, mas também é uma coisa que a gente tem que superar. Nem toda matéria vai ser gostosa de estudar. Ok? Então, com relação à Celesc, alienação ou qualquer transferência, faltou um acento aqui, ó. Qualquer transferência de controle acionário depende obrigatoriamente de autorização legislativa. Vocês sabem, autorização da Assembleia. E a alienação de mais de 49% das ações ordinárias da Casan também depende de autorização. Tá vendo como tem uma diferença? Ó? Aqui é venda, qualquer venda. Alienação já precisa. Tá vendo? Tem uma diferença entre os dois, estão vendo? Aqui é a alienação de qualquer coisa. Aqui é a alienação de mais de 49.
Ou seja, você vai entregar o controle. Se eu vender mais de 49%, se vender 50%, por exemplo, você já está entregando, bem dizer, o controle para alguma empresa. Por isso que tem essa proibição na Constituição, do controle sempre ficar na mão do Estado. Até eu posso entregar um pouco para as empresas, mas o controle fica meu. Eu mando. Quando você permite que 50% seja de alguma empresa, vai perder o controle. Não vai conseguir mandar mais. Conseguiram entender por que isso aí? Isso aqui, na verdade, é uma segurança para a população, tá? Segurança para o Estado de Santa Catarina. Consegui. Pessoal, artigo 14. São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública nos campos administrativo, social e econômico nos termos da lei. Conselhos estaduais, vamos colocar aqui, ó. Instrumentos, artigo 14. Instrumentos de gestão democrática. Quais são os instrumentos? Conselhos estaduais, então o Estado de Santa Catarina vai ter conselhos, né, que vão para a participação nos órgãos públicos, né, com participação paritária de membros do poder público, sociedade civil organizada, participação de um representante dos empregados, por eles indicados, no Conselho de Administração e na diretoria das empresas públicas, Sociedade de Economia Mista e suas subsidiárias. Vou colocar assim, ó, participação de um empregado. Participação de um não, 12 empregados. De um era no outro. 12 empregados. Participação dos empregados no Conselho de Administração. Muito bem, basicamente isso. O que é essa gestão democrática? É como nós vamos, né, ter uma participação dentro dos órgãos públicos. Como que vai ser? Através dos conselhos estaduais, conselho que vai aconselhar, das diretrizes, né, como que tem que funcionar de acordo com o que a população quer, e uma participação dos empregados das empresas, pode ser até concursado ali, né, pessoal? Muitas vezes são concursados para dar os rumos aí das empresas públicas, Sociedade de Economia Mista e outros. Ok?